não tem? Não gosta dos outros. Aí eles aproveitam a vibração dessas pessoas e se eles querem, por exemplo, maltratar alguém, é claro que a gente tem a proteção sempre, estou falando quando isso é necessário para a evolução, né? Eles querem maltratar alguém, uma pessoa, eles vão para uma pessoa que não gosta dessa pessoa, os obsessores para quem eles querem maltratar, e jogam, insuflam pensamentos de raiva, pensamentos de ódio. Essa pessoa manda vibrações para quem eles querem fazer esses maltratos, somam-se as vibrações dos espíritos desencarnados, somam-se as vibrações e as ideias infelizes que são insufladas, e aí o indivíduo muitas vezes sofre bastante. Uma pessoa menos sensível, uma pessoa que não tenha mediunidade, ela sofre menos. Ela sofre menos porque a sensibilidade dela é menor. Mas uma pessoa sensível que tem mediunidade, principalmente em perceber vibrações, o sofrimento dela é bastante grande. É interessante isso, porque então o julgamento sobre o estado mental das pessoas é quase impossível para nós aqui da Terra. A gente não sabe o que a pessoa passa. Uma pessoa passando pelo mesmo problema mental de outra. A pessoa sensível sofre mais, sente mais, percebe mais. Uma das coisas que a gente tem falado para se trabalhar com as crianças que têm mediunidade é desenvolver muito o amor no coração delas. Por quê? Porque elas, em contato com os colegas e com os adultos, elas percebem o pensamento e a vibração do adulto. Provavelmente nós já passamos por isso. Nós mais velhos, que temos mediunidade desde cedo, a gente percebia a vibração pesada, difícil das pessoas que estão ao nosso lado. Se a gente não tem uma educação, e aí eu falo de mim, né, mal educado, eu acabava respondendo para a pessoa pela vibração dela, não é pelo que ela falava, nem pelo sorriso, nem pelo que ela queria passar. Né? Eu sentia a intenção negativa e respondia até com uma certa violência, que é um erro, né? Então, por isso que a caridade é o principal ponto para o médium se desenvolver espiritualmente. Ele precisa amar as pessoas, ele tem que ver o mal, entender o mal como doença e ter piedade da maldade. Entende? É bem importante que a gente entenda isso, porque essas trocas de pensamento, elas acontecem constantemente. Olha, o que é o médium? O que ele recebe dos espíritos? Não é o pensamento dos espíritos? O desencarnado manda o pensamento para o médium, ele capta. O encarnado não pensa? Também pensa. Logo, ele também recebe e capta os pensamentos dos encarnados. Compreende? Esse pensamento não é assim, nossa, mas capta o pensamento, até a figura que o indivíduo fez, depende da sensibilidade de cada um. Algumas vezes o pensamento é claro, forma-se na cabeça claramente, outras vezes são as imagens, outras vezes são só sensações. Depende de cada caso, né? Uma vez aconteceu, eu estava na faculdade ainda, acho que eu tinha uns 19 anos, né? E uma pessoa passou assim, uma colega que a gente fazia estágio junto, ela estava num grupinho e por algum motivo ela não queria ser cumprimentada naquele momento, ela me viu assim, abaixou a cabeça, e eu senti claramente o pensamento dela, assim, como se fosse escrito, dizendo assim, tomara que não me veja, tomara que não me veja. Foi bom, porque aí eu acabei olhando para o lado e saí. Aí depois, ela era espírita, eu conversei com ela a respeito. Ela falou: é verdade, eu estava muito sem graça ali. Eu não sabia o que fazer, porque eu sou tímida, e eu não sabia como é que eu ia te apresentar para os outros e, ao mesmo tempo, cortar o assunto de quem estava falando. Olha que interessante isso. Mas ela, depois eu fui verificar e ela me disse que tinha realmente pensado aquilo. Algumas vezes a gente sente isso de forma muito clara, outras vezes não é tão clara, é só sensação. Vocês já passaram por isso, ou não? Ninguém passou por uma situação dessa. Não? Tem que tomar cuidado, porque os obsessores,
eles também botam coisa na nossa cabeça. Então, tem que separar o joio do trigo. O obsessor bota assim, falou, ó, fulano lá não gosta de você. Você acredita nisso? Pode ser que a pessoa não goste, mas mesmo que o obsessor fale, o que a gente tem que fazer com quem a gente não gosta? Alguém sabe me responder? Amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, o médium, mais do que qualquer outra pessoa que tem menos sensibilidade, ele tem que estar preparado para orar, para tirar de si todo sentimento de raiva, de animosidade em relação às pessoas. O médium, ele veio para trabalhar para Jesus, ele precisa ser um representante do plano espiritual superior. Se ele não o faz, ele entra num processo de doença mental grave. Ah, algum comentário sobre isso? Obrigado. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. É o que nós acabamos de falar, né? Existe essa possibilidade de comunicação, sim. As ideias. E muitas vezes a pessoa fala, nossa, estava pensando em você, a pessoa chega, né? Estava pensando em você, recebe uma ligação, né? Isso não é muito bom quando é com sogra. Mas, de qualquer forma, a gente costuma pensar nas pessoas e, normalmente, há uma certa relação de que a pessoa pensa em nós e nós pensamos de volta. Não necessariamente a outra pessoa vai ter essa sensibilidade suficiente para perceber isso, mas as pessoas que têm sensibilidade conseguem entender isso. Thales, Senhora, como é que o pensamento, quando você pensa em alguém, essa vibração, esse pensamento vai atingir aquela pessoa? o nosso pensamento ele é feito de ondas específicas. Quando você sintoniza o rádio lá no dial, está sintonizando uma onda específica. O nosso cérebro, ele grava, ele é muito mais complexo do que um rádio, ele grava as características particulares de cada pessoa em termos de vibração delas, sem que a gente tenha consciência disso. Como cada um tem a sua identidade, a identidade, né, que é a nossa digital, ou a configuração dos vasos no olho, ou a própria íris, então isso é particular de cada um tem a sua vibração também. Então, nós já guardamos dentro de nós a memória, quando nós pensamos em uma pessoa, a memória consciente lembra do rosto, lembra do jeito, lembra do comportamento. O nosso pensamento, ele grava o processo vibratório, o estado da pessoa, vamos dizer assim, a particularidade dela. Então, quando nós pensamos na pessoa, essa parte de emissão e recepção de vibração está associada a isso, que nós não temos condições de perceber quando nós estamos encarnados, completamente encarnados. É mais difícil perceber isso, mas chega diretamente na pessoa. Se houver algum problema para isso, os espíritos do bem, eles direcionam. Por exemplo, a gente fez a oração aqui por pessoas que a gente não conhece. Quem conhece uma das pessoas, por exemplo, a dona Beth vai reconhecer a dona Maria Celina. Ela já emite para ela. O que os espíritos fazem? Eles captam as vibrações, as energias que a gente doa e direcionam para a dona Maria Celina. Ou diretamente, porque ele já conhece, ou via dona Beth, colocando para ela ou potencializando as vibrações de amor dela em direção à dona Maria Celina. Mas qualquer pessoa que a gente pensar, olha, vou dar um exemplo. Uma vez eu queria muito ter uma conversa com
um espírito para tirar umas dúvidas. Eu orei bastante, depois de uma semana, assim, eles me levaram para um lugar e eu conversei com o espírito que é impossível eu falar como ele era, não tem como. Era um ser, a forma era humana, mas em volta dele tinha uma coisa que não dá para explicar, de luzes, que é difícil dizer. Aí depois eu perguntei, por que me levaram para ele? Falei assim, é o espírito mais evoluído com quem você pôde conversar diretamente. Receber vibração a gente recebe do próprio Deus, de Jesus, de anjos, mas o espírito que você pôde conversar diretamente era ele. Foi levado até ele para poder tirar algumas dúvidas a respeito de algumas coisas aqui na Terra. Estava num momento muito complicado, muito difícil, de decisões muito complexas. E ali o que aconteceu? Esse espírito, tem uma relação direta conosco. Aqui, não direta no sentido de que ele está presente e conversa conosco, não. Direta no sentido de que ele é um dos chefes na hierarquia dos grupos familiares aqui da Terra. E aí nós somos levados para conversar com esse espírito. Mas eu não tenho condições de falar, não tem nem como desenhar. Não dá para entender assim direito como que é. Mas, especificamente, nós estamos ligados a grupos de espíritos de similaridades e afinidades. Todas as pessoas que a gente tem contato aqui na Terra, sem exceção, mesmo aquelas que nós consideramos odiar ou não gostar, são pessoas que fazem parte dos laços da nossa evolução. E nós as guardamos em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, com as suas características peculiares. O processo mesmo, a gente não consegue entender como o pensamento funciona. Então, nós não sabemos, mas como a gente consegue, a gente sabe que o rádio é capaz de sintonizar uma onda, o nosso cérebro, principalmente o cérebro espiritual, é muito mais complexo do que o sintonizador de rádio, por exemplo. Ajudou alguma coisa? Sim. Então, tá bom. Mais algum questionamento? Aliás, Senhora? acho que eu já comentei com você uma vez que eu passei por uma experiência assim, quando o Humberto estava na UTI e que eu estava muito desesperada, vendo o desespero da Débora, né? E eu não conseguia dormir. Aí eu pedi muita ajuda, né, para a espiritualidade, para o anjo da guarda meu, que pudesse me ajudar ali no momento, pelo menos para eu dormir, porque eu não estava conseguindo. E foi assim muito mágico. Eu de olho fechado, eu virei de costas, né? Assim para ele. Ele posicionou as mãos sobre mim e eu consigo descrever ele até hoje do jeito que eu ouvi, sabe? Grandão, assim, tipo você, moreno, com o dentinho meio aberto. Ele ainda sorriu para mim. E a hora que ele posicionou as mãos sobre mim, eu dormi. E assim, sempre que eu vou pedir, que eu vou rezar, eu não sei se é só com ele que eu falo, né, com a permissão de Jesus, ou se outros que podem estar ali me assistindo. Eu queria saber isso, se é só ele ou tem mais, né, que pode estar ali me auxiliando, porque no dia que aconteceu isso foi muito forte. Ó, normalmente, os espíritos que a gente vê ou sente mais são espíritos ligados a nós e ao nosso processo evolutivo. No entanto, são vários que trabalham pela nossa melhoria. Muitos. Não são apenas poucos espíritos, mas existe aquele principal. Então, por exemplo, hoje, a pessoa mais ligada à sua família e ligada a vocês, no sentido de uma ação direta
e de uma percepção das necessidades espirituais da família é o próprio Humberto. Esse outro espírito é um espírito de hierarquia maior que apareceu naquele momento para trazer consolo. Mas a nossa oração, o nosso pedido, pode ser direcionado para qualquer ser, ele vai chegar a Deus. O nosso merecimento é que determina que tipo de espírito é que vai interceder se a gente tiver merecimento. Mas não tem Entendi, problema nenhum pensar nos espíritos que nos fazem bem, nos espíritos familiares e amigos. entendi. Esse eu não conhecia, né? Então, eu fiquei meio... E até a Maria Eduarda estava dormindo no outro quarto, aí no outro dia a gente estava conversando, ela falou assim, nossa, Dudu, que falação essa noite, hein? Sendo que eu conversava com ele mentalmente, né? E a Maria Eduarda captou do outro quarto a conversa que eu tive com ele. Ela falou assim, que falação essa noite. Ah, Mas foi, assim, impressionante. que bom você falar isso, porque acaba servindo de exemplo para isso que a gente está falando agora, né? Que é essa troca de pensamentos. Uhum. As pessoas que têm afinidade, elas não se desligam. Não importa a distância física, porque no mundo espiritual a distância é diferente. A distância que a gente está de quem a gente gosta é da velocidade do nosso pensamento. Foi uma experiência maravilhosa, viu, Thales? Que bom. Tá vendo? Isso aí é mais um exemplo de que Deus nos ama a todos e a todos oferece condições para a melhora, para trazer serenidade, para trazer paz nos momentos de dificuldade. Muitas vezes esses bons espíritos, eles querem um momento de tranquilidade nossa, de fé, de oração, para que a gente dê condições que eles trabalhem. Porque a gente não der condições deles trabalharem, fica complicado. A gente entra em desespero e quer que as pessoas nos tirem do desespero, os espíritos, sem que a gente dê condições para eles trabalharem. As condições estão associadas à oração, ao amor ao próximo, melhora íntima, força de vontade de fazer o que é certo. Jogar as nossas responsabilidades para cima dos espíritos, a gente tem feito isso nas várias encarnações, através de promessas para os santos, né? Aí a gente deixa a vida católica de séculos e séculos, você vira espírita e começa a fazer promessa para o espírito protetor. Só muda o nome, né? Mas o processo mental continua o mesmo. Nós precisamos aprender a dar chances dos bons espíritos nos ajudarem. Para isso, a gente precisa ser dócil, orar, optar pelo que for melhor. Vamos dar um exemplo. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Vamos dizer que no próximo domingo, os nossos familiares nos chamem para um evento interessante de diversão. Vamos dizer que a gente vai ser chamado para fazer uma visita num local bonito, ecológico, num ponto turístico que seja. E aí nós temos que estar lá às 8 horas da manhã. Se você aceita aí, como é que é a preparação? A gente se arruma, se organiza, coloca o relógio para despertar, para poder estar lá naquele momento, certo? Todos concordam com isso? Alguém é diferente disso? Tudo bem. Tem os que não Sim, gostam da sim. sociedade que não quer ir, né? Aí é outra história. Mas se você aceitou ir, não existe uma preparação, organização, um dia anterior, não tem isso. Todos concordam, né? Alguém discorda? Melhor perguntar assim. Sim, concordo. É a mesma coisa quando tem uma missa, um estudo no centro ou no templo evangélico? Sim, Não é, não, senhora, para todo mundo, para não, mim, senhora. eu preparo para ir nesses lugares também, ué. Né? Nem sempre é assim para todo mundo, não. Para a senhora é até legal, eu sei que é. Mas para a maioria não é assim, não. Até porque nós temos que abrir o jogo que muitas vezes os estudos espíritas, a ida à igreja e a ida ao templo, dependente da religião, ela tem como força negativa a obsessão.
E aí a gente não coloca o relógio para despertar, a gente não se arruma, a gente não se prepara. Quantas vezes aqui, ou mais de uma vez, alguém aqui nunca esqueceu um estudo? Fala, Débora. Eu não esqueci. No meu caso, que nem hoje, eu entrei atrasada que eu estava com visita, torcendo para a visita ir embora, que eu não podia despachar, e tanto é que eu entrei 6h20. Você mutou, Débora. Não mutou, não. I didn't get that. Could you try again? Aconteceu alguma coisa. Desculpa. Aquela inteligência artificial ligou aqui no meu computador. Você não ouviu. Vou ouvir parte. Não, mas não é isso que eu estou dizendo. Vocês Não, assim, entendem? são situações, entendeu? Que nem assim, eu poderia falar, ó, vocês me dão licença que eu vou participar da reunião. Mas é uma Isso. situação complicada, entendeu? Chata, né? Como é que eu vou deixar a visita ali? Sim, até fora da educação. Não é isso que eu estou dizendo. Vou deixar claro. A questão é, a gente trata as nossas responsabilidades com Deus da mesma forma como a gente trata a satisfação das nossas necessidades? É isso. É para a gente pensar. Vocês compreendem isso? É para a gente pensar. Isso é continuação da conversa. A gente ajuda os espíritos do bem a nos ajudar? Vocês compreenderam a questão? Sim. Então, isso não é chamar atenção de nada, não é isso. Nós estamos nos convidando a pensar assim: a minha relação com Deus, ela é mais importante lá no meu íntimo do que a minha relação com os meus desejos de satisfação da minha própria personalidade, que é a continuação, para quem participou de hoje de manhã, a continuação de hoje de manhã. Essa questão, Débora, de visita, ela varia bastante. Há momentos em que a gente pode receber a intuição de falar assim, olha, eu tenho um estudo agora, como se fosse a minha missa. Vocês querem participar? E aí os espíritos do bem aproveitam, se a pessoa aceitar, nem que seja por sem graceza, e elas recebem tratamento até sem perceber. Em outros casos, a gente silencia, porque a gente só se liga mentalmente ao estudo, participando com o coração, porque determinadas pessoas não é nem bom levar para a igreja ou para os estudos, compreende? Nesses momentos vai variar bastante. Algumas vezes a gente ouvia antigamente o pessoal falar assim, para a visita ir embora, porque você tem compromisso. A questão não é essa. Quem falou que faltar com a caridade com os outros significa ser melhor para nós participarmos do estudo enquanto tem gente necessitada, precisando do nosso carinho. Aí vai muito da oração, da intuição, cada caso é um caso, tá? Isso varia. Teve um dia desse, no domingo, e chegou um pessoal, a gente estava de visita na casa do meu tio, e chegou uma visita faltando 10 minutos para começar a entrar no estudo. Aí, naquele momento, falou, olha, nós temos um compromisso religioso, vocês nos desculpem, a gente vai sair. Não tinha outro jeito. Já teve momentos em que a gente poderia convidar. Aceita participar do estudo? Não, eu vou participar, fica à vontade, toma um chá, toma um café. Tá? No meu caso específico, não tem jeito, eu tenho que participar. Mas no caso, por exemplo, de ir ao centro, em dado momento, eu já tive que dar socorro para uma ex-aluna drogada no momento de ir para o centro. Porque vocês acham que era preferível levar um drogado para o centro, uma pessoa que precisava ser levada para o hospital? Vocês compreenderam o que eu falei? Isso vai variar, e se a gente tiver ligado à situação, pedir aos bons espíritos que nos organizem, que nos direcionem nessa situação. Mas a ideia não era essa, não. A ideia é, nós temos que olhar para dentro de nós, para nos conhecermos e perguntar para a gente, o que é mais importante para mim? Aí, a tendência nossa é responder assim, claro que é Deus, mesmo que não seja. Então, eu tenho que aprender a me descobrir. E foi o que eu fiz agora. A minha alegria
cria para fazer uma visita, para sair, para ir para um local, para passear, para ir para um shopping, é maior ou menor do que o meu encontro com Deus na semana? É essa a questão. Compreenderam? Sim. Entendam uma coisa importante, e é bom falar isso até. Muitas vezes, nos estudos, a gente saía, né? As pessoas falavam, você fez o estudo para mim? Eu falei, não, a gente fez o estudo para os espíritos mandaram. E aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade. Eu fui dar minha, acho que era 14, minha primeira palestra para muita gente. Eu já fazia o estudo da mocidade, da pré-mocidade, para evangelização infantil, mas com 14 anos eu ganhei a oportunidade de dar minha palestra na reunião pública. Aí eu fui dar palestra. E eu não sabia que eu falava daquele jeito, falava empolgado, terminei tudo, a palestra, aquela coisa assim. E aí aconteceu vários tipos, gente empolgada, gente feliz, gente dizendo assim, não entendi nada do que você falou, mas parece que foi bonito. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim, você deu uma palestra inteira para falar dos meus defeitos? Gente, para ser sincero, eu estava mediunizado, eu não lembrei o que eu falei. Não lembrei do que eu tinha falado. Mas aconteceu um caso desse. Então, nos nossos estudos, a gente não sabe para que a gente vai direcionar. A gente não direciona para um nem para outro, até porque nesse estudo online é interessante que a gente não está se vendo, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu com os outros no fim de semana, durante a semana, o que está ocorrendo ao nosso redor. Mas os amigos espirituais sabem. Então, eles vêm para o médium e direcionam o pensamento. O médium tem um pensamento direcionado, mas ele não sabe se aquele pensamento direcionado é para uma ou para outra pessoa. Normalmente vai abranger todos, mas normalmente essa questão é direcionada pelos espíritos. São recados dados pelo mundo espiritual, que graças a Deus o médium não sabe de tudo isso e nem lembra e nem sabe para que vai chegar. Mas que a gente já passou por isso várias vezes já. As pessoas acharem que o estudo está direcionado para ela. De certa forma, essas pessoas, assim, são meio daquele tipo, como é que eles falam isso? Acredito um pouco na teoria da conspiração, né? Tem um estudo, por exemplo, para 10 pessoas, 15 pessoas. Dificilmente os bons espíritos vão direcionar para uma única pessoa. Evidentemente, eles são muito inteligentes, muito capazes de direcionar para a maioria. Voltando para aquela situação inicial, vocês compreenderam essa questão íntima da gente fazer análise da gente mesmo, não nos enganarmos? Obrigado, Débora. Pelo menos você mandou um negocinho assim, a dona Beth também. Ela pode falar, não tem problema, isso aqui é um bate-papo. Então, ninguém mais quer comentar nada sobre isso, não? Então, tá bom. Frequentar uma religião, ou um estudo, ou um centro espírita, católico, evangélico, budista, não importa, é uma questão de compromisso íntimo. Não cabe a ninguém cobrar isso da gente. É a gente entender isso dentro de nós. Compreende? Isso é importante. Falar disso também é importante. Mas tem a necessidade, eu acho que a gente precisa de descobrir essa necessidade. Porque enquanto você vai por obrigação, ou porque alguém chegou na sua casa e te chamou, tá na hora de ir na missa, tá na hora de ir no centro, você vai. Eu não acho que é assim, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso com a gente. Me faz falta os estudos, independente de ser online ou presencial. Eu particularmente, aqui em Atibaia, não descobri um centro assim que me cativasse, sabe? Eu achei as palestras fracas, eu não sei se é porque a gente escuta tanta gente boa online, então, não sei, ainda não me encantei com nenhum centro, sabe? Mas ainda vou tentar, porque eu sinto falta de presencial, é lógico, né? Sinto falta de tomar um passe, sinto falta de estar presente ali. Mas eu acho que, mesmo online, para mim, é um compromisso que me faz muita falta. Muita. Parece que eu não fiz nada naquele dia, que não rendeu aquela semana.
No domingo, quando eu começo com você, eu acho que eu estou começando uma semana, entendeu? Eu acho muito, muito necessário para a minha vida. E há muitos anos eu escuto, né? Então, me faz muita falta. Essa é a maturidade, né, dona Beth? A senhora colocou num ponto importante. É aquilo que a gente sabe que faz bem para a gente, né? Isso Claro. é uma maturidade no sentido moral, de buscar essas coisas. E a senhora tocou nesse ponto de uma maneira muito interessante que me fez lembrar as questões dos nossos devaneios. Quando eu falei esquecer os estudos, é que quando a gente não marca dentro de nós como algo que nos faz bem, a gente facilita muito trabalhos obsessores para nos fazer errar, né? Nos fazer esquecer. Deixa eu contar para vocês que um dia eu esqueci a defesa de TCC de uma aluna. Por que você acha que aconteceu isso? Acho não. Aconteceu de fato. Eu fui envolvido por processo obsessivo, me deixei envolver, preocupado com outras coisas, e não conseguia lembrar de forma alguma que chegou a estar escrito num quadro. Eu passar perto do quadro e não ver. Depois eu entrei atrasado, pedi desculpa, era minha aluna, hein? Pra vocês terem ideia. Pedi desculpa e percebi que, por ter tido momentos de ansiedade durante o dia, eu permiti com que eu fosse envolvido por vibrações pesadas de esquecimento do processo. Isso pode ser entendido como egoísmo. Obviamente, eu estava pensando em coisas mais importantes para mim do que para as outras pessoas. Compreende? Mas aí você está sendo meio severo com você, não está, não? Pouco severo. Eu tenho que Não, ser porque pode severo. acontecer isso. Ontem Pode. aconteceu uma coisa que eu mesmo não entendi, fui entender hoje. Eu tentando entrar no estudo ontem e não conseguia. Cheguei até a pedir socorro para a Maria Zélia. Falei, Maria Zélia, eu não recebi o link. Aí ela brincou comigo e falou, eu não sei porque eu não estou indo no sábado mais. E eu pelejando, ia num grupo, tentava, ia no outro grupo. Falei, gente, mas não é possível. Mandava bilhetinho, nada, ninguém respondia. Quando fui hoje, eu fui descobrir que eu estava no grupo errado. É lógico que eu não ia entrar, pois não ia ter nada nos grupos que eu tentava tentando entrar. Então, para você ver, o grau é ansiedade, pode ter acontecido isso com você. Eu fiquei Sim, tão ansiosa pelo estudo que eu errei nos grupos. não, sem dúvida. Mas os momentos de ansiedade, no meu caso, foram outros, foram preocupações com outras coisas. Eu entendo. Essa severidade eu prefiro ter, nesse sentido, considerar que se eu tivesse mais preocupado com outra pessoa do que comigo mesmo, eu talvez não tivesse esquecido. Eu não faço isso com raiva, não. Eu faço é para poder eu ficar cutucando lá dentro e verificar. Eu estou fazendo certo, posso melhorar isso, posso melhorar aquilo. Isso é uma constante, né? O nosso bate-papo aqui ele é muito rico nesse ponto do dia a dia, porque se tem uma coisa que está faltando muito, muito nos cultos, nos estudos, é essa conversa daquilo que nós fazemos no dia a dia. Porque é no dia a dia que nós convivemos conosco mesmo, com as pessoas e com os espíritos. Como que eu vou organizar o meu dia? Como vencer a ansiedade? Porque a gente pode ouvir uma palestra ou um culto em que o palestrante, o pregador vai falar, não pode ser ansioso, não pode ser deprimido, não pode ter ansiedade. A pessoa concorda, a pessoa, mas eu só não sei como. Como é que eu vou sair dessa situação? Então, o Cristo ensinou, orai e vigiai. Vamos desenvolver isso. Oração, se eu tivesse orado mais naquele dia, não teria deixado a pessoa na situação de ansiedade que eu deixei. Falta oração no dia. Eu tenho meus horários para orar, mas falta oração. Compreende? E isso que nós comentamos, como nós trocamos vibrações uns com os outros, nós formamos uma rede ao nosso redor de encarnados e desencarnados, que eles leem nossos pensamentos, eles sabem o que a gente pensa, a gente não sabe o que eles pensam. Eu falo, nossa, mas aí não dá, né?
Eles veem tudo que eu estou pensando, até aquilo que eu quero esconder dos outros. Aqui na Terra a gente esconde. De médiums, algumas vezes é difícil esconder. Mas a verdade é que como nós estamos aqui para treinar, cabe a nós ter bons pensamentos, cabe a nós não ter vergonha do que nós pensamos. E cabe a nós sempre perdoar e amar. E aí nós nunca teremos problema. Porque nós não vamos ter vergonha do que nós pensamos. Nós não vamos ter vergonha do que nós fazemos. Aí essa questão de transmissão do pensamento é natural no mundo espiritual. Porque lá as comunicações são feitas por troca de pensamento. Mais algum comentário? Um de cada vez? 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. De fato, isso acontece. Quanto maior afinidade que nós temos com uma pessoa, a gente entende pelo olhar. Não igual antigamente, em que o pai olhava, a gente já sabia que tinha feito coisa errada. Alguns aí não foram criados dessa forma, né? Mas antes não se falava, olhava. Ele tinha uma telepatia violenta. O pai olhava, você tinha que adivinhar o que ele estava pensando, né? E saber o que fazer. Aí, se não soubesse, depois era cobrado de você. Não viu o que você fez, mas o que eu fiz? Não importa, eu te olhei, tinha que ter adivinhado. Isso já é um treinamento para troca de pensamentos, para entender o pensamento dos outros. Treinamento de mediunidade, que era dado antigamente. Mas a afinidade também gera sentimentos. E esses sentimentos, eles podem ser percebidos. Então, vocês concordam comigo que para o homem safado, a pior coisa que ele pode ter na vida é uma mulher médium? A dona Beth está rindo. Mas é verdade, né? O indivíduo chega, tenta disfarçar, ela olha e fala, pronto. Não é assim também? Tem umas mães que são médias, ela sabe direitinho o que o filho ou a filha fez. A pessoa chega, já olha, só de olhar, fala assim, ih, aprontou. É isso, não? Com certeza. Então, esse é um tipo de comunicação que nós não estamos habituados a compreender, mas ela permeia as nossas relações. Isso é chamado hoje de metacomunicação, que é através de gestos, através de olhares, através de mudanças de comportamentos naturais, as pessoas se comunicam e as outras percebem. Não é necessário apenas a palavra escrita ou falada, mas olhares, gestos, né? Não tinha, na época que a dona Maria Zélia, a dona Bete, a dona Maria Toledo andavam na praça ao contrário dos homens para poder arrumar namorado, vocês lembram? Footing. Como é que chama mesmo? Chamava footing. Eu não consegui ouvir, gente. É Footing. Então, elas andavam assim. Aí, olha só o que é a metacomunicação. Primeiro, trocava olhares, não tinha essa comunicação. Mas eu não fazia isso, não, porque lá em Belo Horizonte era capital, então não tinha isso. Não tinha pracinha perto da minha casa. Tá vendo, né? Tá bom. Mas aí vocês concordam que, depois dos olhares, uma piscada representava algo muito profundo? Então, essas questões de metacomunicação, ela vai evoluir para a questão telepática, para a gente trocar ideias pelo pensamento, por olhares, né? Sem a necessidade da palavra falada. A escrita
Não sei nem por que inventaram a língua, porque a geração Z está acabando com a língua. Melhor nem falar que é falta de caridade. Mas tá bom. Nós convidamos todos a participarem das nossas discussões, das nossas conversas, colocando exemplos, e a gente vai aprendendo a viver. Se a gente conseguir pegar tudo que a doutrina nos traz, ou uma parte pelo menos, e que a Bíblia nos traz, e colocar no nosso dia a dia, um trabalho constante de renovação, sem a vergonha de se considerar verdadeiramente discípulo do Cristo, a gente vai crescer bastante nessa vida. Convido todos vocês, sem exceção, a programarem as vossas vidas para virem Torre de Pedra nos visitar, para passarem um tempo aqui conosco, para nós falarmos do Cristo, para que haja uma renovação de energias quando puder. Porque os amigos espirituais nos disseram que um dos motivos de nós termos mudado para uma casinha que tem árvores frutíferas, campo e uma paisagem maravilhosa, é receber os amigos que se interessarem em vir para fazer tratamento de conversa com Jesus, um tratamento de conversa com o bem, um tratamento de auxílio nos processos evolutivos, tratamento de amor mesmo que os bons espíritos estão preparando, que já está preparando também para uma nova fase de convite ao nosso grupo para as responsabilidades em cada região que vocês estão morando. Cada um de vocês, aonde vocês estão, se tornar um centro de auxílio aos necessitados espirituais, ajudando nos centros espíritas e os espíritos do bem em volta, a auxiliar esses irmãos desencarnados que não conseguem entender a sua situação por ignorância, por monoideias, por terem sofrido processos obsessivos sérios. Cada um com a oração, com amor, com força de vontade, com o evangelho no lar, com a abertura dos livros do bem, pelo menos uma vez por dia, com o pensamento voltado para o Cristo, se tornando, fazendo do seu lar, no local de trabalho, um centro de apoio às pessoas necessitadas. Nós somos convidados a trabalhar pelo bem incessantemente. Algum comentário? Sem comentários. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Dona Maria Zélia? Fala. Nós paramos na 422 para a semana que vem.